Depois você pega mais café pra mim. Bom dia, pessoal. Pessoal entrando na live. Rodrigo Mendes, sempre ele, Rodrigo Mendes, nadador de 1.500 do Guaru Munhoz TNT. Hoje uma live muito especial. Teremos a presença de César Cielo, o homem mais rápido do mundo na água de todos os tempos. The fastest man in the water at all time. E ele vai ser o nosso penúltimo entrevistado. Semana que vem teremos a presença de Gustavo Borges junto com Daniel Takata. E depois, para encerrar o processo, a gente vai ter Tetsuo Okamoto. Vamos ver se o César Cielo já está aqui. Transmitir ao vivo com César Cielo. Cielo já está na área. Bom dia, César Cielo. Fala, galera. Bom dia, bom dia. Fala, Patrick. Tudo bom? Tudo beleza, meu. Você tá no sul ou tá em São Paulo? Eu tô em Itajaí, meu. Tá frio pra caramba aqui, meu. Hoje, nossa senhora, hoje amanheceu aqui, tá gelado. É. Tá liberada a praia em Itajaí ou a prefeitura cortou? Não, aqui liberou para algumas práticas, Patrick. É Balneário que liberou um pouco mais de coisa, né? Itajaí ainda está um pouco mais criteriosa, mas, bom, se você for na praia, tem bastante gente caminhando por lá, mas, assim, de certa forma está bem seguro. O pessoal está bem distante um do outro. No geral, aqui, bastante coisa está liberada, mas esses critérios aí estão sendo seguidos e eu acho que tá funcionando bem. Os restaurantes com mesas mais distantes, né? E, assim, parece que a coisa vem voltando de uma forma mais interessante aqui. É porque eu sou a favor da liberação do surf, né? Porque já tem uma distância social no surf, então por isso que eu É verdade. É verdade. Aqui, se você vier para cá, olha, Praia Brava, o Mole ali, tá com bastante surfista. Eu vou te seguir porque eu sou uma excelente opção, né? Eu só vou relembrar aqui algumas coisas. A gente fez uma entrevista com César Cielo, liderada por Daniel Takata, falando sobre a medalha de bronze no 100 livre de Pequim, uma medalha emocionante, nadando lá na raia 8, contra Jason Lisek, contra o Eamon Sullivan, Alain Bernard, uma evolução do Cielo, né? Como ele se tornou o homem mais rápido do mundo na água. Eu gosto muito dessa frase, né? The fastest man in the water. E ela é a sua frase, né? É uma frase muito forte. Hoje a gente vai falar aí. Que o recorde do 50 livre, ele é ali. A galera vai me matar depois, tá? Mas eu acho que o recorde do 50 livre, ele é mais importante do que o resto por causa desse título, The Fastest Man in the Water, né? Sim. A prova do 50 livre carrega esse peso aí, né? Então, assim, tem o mais resistente, tem o mais rápido. Apesar do 100 livre ainda ser a nossa prova nobre, né, da natação, o 50 tem esse título junto com ele aí que eu não vou mentir que é bem legal. Assim, eu gosto um pouco de filosofar, né, sobre natação, sempre gostei, mas se você for pensar, né, desde que o ser humano passou a caminhar, caçar, pescar, de toda a história da humanidade, né, a gente nunca teve um ser humano tão rápido na água quanto o César Cielo. É tão grande, cara. Tão grande. Olha, eu não vou mentir para você não, Patrick. Olha, um dos meus sonhos como atleta, né, como nadador de alto rendimento, era ser o cara mais rápido da natação, assim, nem que fosse por 5 minutos. Se eu batesse o recorde mundial numa série, e na série seguinte, né, na semifinal seguinte, na eliminatória, alguém fosse lá e batesse o meu recorde de sequência, eu acho que, de certa forma, eu já ia ter meio que conquistado o que eu queria. Porque eu queria, assim, nem que fosse por 5 minutos, eu ia falar assim, meu, em algum momento da minha vida, eu posso falar que, ó, daqui até aquela outra borda, eu brincava com todo mundo no mundo e eu ia ganhar de ser o homem mais rápido do mundo. Só que durou muito mais do que eu imaginava.
Está durando, né? Está durando. Está durando, está durando. Semana passada eu conversei com o Manuel dos Santos, 81 anos de idade, né? E naquela época não tinha o 50 livre, só tinha o 100 livre. E ele foi Aham, recordista mundial do 100 livre. Então ele também foi, né, o The Fastest Man in the Water. E para ele tem um significado muito parecido com o seu. Quando aham, ele bateu o recorde mundial, ele falou, fiz 53,60 em 1961, e aí parou de nadar aham. porque ele cumpriu a Sim, missão dele, né? sim. A Então, foi história do uma Emanuel é muito figura. legal e é um dos nossos aí, figuras mais importantes, né? Se a gente começar a buscar na história aí, ele, Okamoto, né, Maria Lenk, que puxaram essa galera para depois as gerações, né, começarem a aparecer, mas eu acredito muito nisso, Patrick. Eu acredito que uma geração puxa a outra, né? A gente precisa de muito investimento na base, mas se a gente não tiver o espelho lá em cima, cara, a geração não tem no que sonhar, né? Não tem aquele espelho para seguir. Né? Eu sou fruto aí do trabalho do Fernando e do Gustavo, né? Acho que a minha geração toda, né? O Thiago, o Guido, o Felipe França se inspiraram nesses dois caras. E é muito bacana ver que a natação hoje também está com um grupo legal, porque daqui a 10, 12 anos, quando a gente estiver conversando de novo, né, fazendo um novo É, levantamento das medalhas, vai ter gente falando, ó, eu assisti a Etienne, né, eu assistia o 4 por 100 livre, que hoje é uma baita prova nossa legal. Então é importante ter esse espelho aí, e o Manuel dos Santos aí foi aí o primeiro, nosso primeiro recordista mundial, né, e na prova mais nobre. Então a é, importância de a importância dele aí pro nosso legado na natação é muito importante. Se a gente fosse fazer um hall da fama aí, né, aqui do Brasil, provavelmente seria aí o primeiro homem a entrar, deveria ser ele mesmo. é. Até estava conversando com o coach. O coach ele é mais velho do que eu, mais velho que você, né? Então, para você, ele cumpriu a sua carreira inteira e beleza. Mas semana passada o coach entrevistou o Ricardo. A segunda-feira ele entrevistou o Ricardo Prado. E o Aham. Ricardo Prado é um ídolo do coach. Então ele fica meio, poxa, tem tanta pergunta para fazer, não sei se eu vou fazer a pergunta certa. Eu falo isso com o Cielo, acompanhei a carreira inteira do Cielo, mas eu não sou tão mais velho assim, então tem pergunta caindo pela janela, né? Mas eu vou continuar a entrevista exatamente onde parou o Daniel Takata, tá? Tá, Então, a gente vai falar da saga do dia que ele terminou o bronze do 100 livre até o ouro no 50 livre em Pequim 2008. E o César Cielo, em Pequim 2008, ele tinha 21 segundos e 75 centésimos que ele fez na Geórgia no dia 11 de julho. Tá certo esse número, Cielo? Você não lembra, né? tá certo, tá certo. Na verdade, Patrick, esse tempo aí, assim, eu não tinha, né, foi o ano que lançou o laser, né, da Speedo, e eu não tinha tido contato com o traje até esse campeonato, né? Então, foi o ano que assim foi lançado o traje, mas a liga universitária, né? E as ligas americanas, né? A liga no geral, até se a gente pensar na NBA e na NFL, eles são bem conservadores. E mesmo com o lançamento, né? Eles decidiram que não seria liberado na liga universitária daquele ano usar os trajes novos. Então a gente continuou usando o traje de 2007 até essa competição, né? Foi nessa competição que eu consegui encostar no primeiro deles. Eu peguei o traje na mão e falei, bom, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Mas assim, ó, Você voltou. e o, então assim, os tempos que eu fiz na Liga Universitária em Jardas, né, que foi aquele primeiro 40, foi o 18.4, foi tudo com traje normal mesmo. A baliza sem rampinha também, porque eles O traje decidiram manter normal que você fala é o Fast Pro, né? Não era o Fast em o LZR, é o Fast Fast Pro. Pro, é aquele Fast Pro. primeiro Power Skin ainda, é aquele que é o material da bermuda de hoje no macacão, né? E, e aí a gente continuou participando de Grand Prix, mas eu continuei usando o traje de tecido normal, né? E aí quando chegou nessa competição, foi quando eu peguei um traje usado, emprestei o traje, que eu falei assim, bom, eu preciso ver qual que é, porque já estavam começando a sair mais opções no mercado. E aí eu nadei os 50 ali para 21,7, mas assim, já estava previsto no nosso planejamento nadar para alguma coisa assim, né? A gente já tinha visto os tempos de outras competições, eu acompanhando o Bernard e o Sullivan nadando para 21,5, 21,4,
Então, dentro da nossa programação, o 21.7 ali, ele realmente fazia sentido, né? A gente estava num caminho Então foi um traje usado. Você pegou um traje usado e fez 21,75. Não é. Exato. Quando você foi para a Olimpíada, é um outro traje que você pegou, né? Aí sim, aí quando chegou lá, aí, nossa, tinha aquelas filas enormes, né, Patrick, para pegar o traje, a gente tinha que assinar um contrato afirmando, né, e confirmando que a gente ia usar o traje, que a gente não estava pegando o traje para guardar, né, ou vender depois. Então, só podia pegar um por pessoa. Putz, a fila era imensa, meu. Ficou uma galera lá na piscina esperando, porque naquele ano realmente só a Speedo, né, conseguiu aprovação para aquele traje. E aí eu fiquei na fila lá, e aí chegou, e eu usei o mesmo traje até a medalha de bronze do 100 livre. Então, o traje do 100 livre e o traje do 50 livre era o mesmo ou não era o mesmo? Não, então, aí o que eu fiz? Eu fiquei com esse traje usado na mão e peguei o novo. E aí eu usei o novo na semifinal do 100 livre e na final. Né? E eu estava usando esse usado do Grand Prix da Geórgia no revezamento e na eliminatória do 100 livre. Nadador... Que você já pegou usado, né? Que você eu já peguei usado, já estava quente. Aí, depois que eu peguei a medalha de bronze no 100 livre, eu voltei lá para o pessoal da Speedo. Falei, galera, e aí? Peguei uma medalha. Falei, você quer de volta os trajes? Eu devolvo os dois e vocês me dão 2 novos. E foi isso que eles fizeram. Aí eu dei os 2 usados para ele. Entendi. E aí eu peguei 2 novos. Aí na eliminatória à tarde eu já usei um novo. Aí na semifinal eu repeti o que eu usei na eliminatória e guardei o zeradinho para a final. Caraca, que estratégia. Então vamos lá. Então, César Cielo, ele tinha um tempo de 21,75 no 50 livre, um tempo ok, né? Vamos dizer que é um tempo ok, porque ele já tinha feito 21,80 e pouco no Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, um tempo relativamente estava dentro ali dos melhores. Aí você nada a eliminatória do 50 livre com muita confiança. Você estava muito confiante naquele 50 livre, pelo menos é o que você passava para todo mundo. E aí você despenca, você cai de 21,75 para 21,47, batendo recorde americano, voando, Cezão. Então, Patrick, o que aconteceu foi o seguinte, né? Aí a medalha de bronze é de manhã, as finais lá em Pequim são de manhã, né? E eu saio, faço aquela declaração meio doida lá, que eu vou ganhar os 50, não sei o quê. A melhor declaração que eu já vi na natação. 50 livros. Aí eu volto pra vila, meu, mas eu tô fervendo da medalha, né? Eu tô naquela empolgação e naquela pilha, cara, que eu deitei na cama. Acho que foi mais pro meu mental entender que falar assim, beleza, vamos dar uma descansada porque tem eliminatória de 50 tarde, porque, meu, se deixasse eu ia ficar que nem uma bolinha de ping-pong quicando. E aí eu lembro que eu deitei, aí chegou a tarde, eu conversei com o Brett, né, e a gente olhou e falou, cara, e eu falei pra ele, meu, eu tô, assim, eu comecei a relaxar próximo da prova, parece que aquela adrenalina e tudo começou... E eu comecei a ficar um pouco mais, assim, letárgico, um pouquinho mais sonolento. Eu lembro que eu conversei com o Brett e o Brett falou assim, ó, não põe mais pressão do que precisa. Cara, vamos fazer que nem o 100 livre. É hora de passar para a semifinal bem. Não vamos tentar bater recorde mundial hoje, tá? Vai lá e faz o que você sabe, mas não coloca tanto sentimento por trás da prova. Vai mecânico, falou, vai que nem um robô. Vai lá, faz o que você sabe, a gente vai dormir bem hoje à noite, amanhã é outro dia. E foi o que eu fiz. A gente fez aquecimento. Eu vou te falar que foi uma prova que eu sentei no balizamento, Patrick, na eliminatória, eu tava olhando pro teto, meio que assim, viajando, meio na maionese, e eu deixei a coisa acontecer. E eu lembro que a hora que eu vi o 21.4, fazia sentido na minha cabeça, porque o 21.7, né, a gente não tava raspado, não tava 100% polido, então eu falei, bom, então tá dentro da minha expectativa de cair 1.3, 1.4, né, que é o que eu tava esperando para a Olimpíada, era tentar chegar naquele 21.28 do Sullivan, na verdade. Então, o 21.47 ali, para mim, pareceu assim, uma coisa dentro do cronograma que eu tinha estabelecido. E, assim, aí eu vi o Amaury levou bater o 21.46 na série seguinte. Olhei e falei, bom... Você bateu o recorde americano e recorde olímpico com 21.47. Isso. Foi segundos, né? Isso. Aí já foi o sul-americano brasileiro, que era o 21.7 da Geórgia já, né? Que eu já tinha feito lá. E aí eu lembro que eu vi o 46, né, 21,46 do Levô,
E eu falei, bom, vou ter competição aí para a coisa pegar fogo, né? E fiquei meio de olho nos adversários. Mas, assim, de verdade, foi um certo alívio sair da eliminatória dos 50 livre e poder ir para casa, finalmente, né? Curtir um pouco da medalha. Porque, cara, assim, eu curti a medalha, dei aquela declaração louca, fiquei fervendo, mas eu tinha trabalho para fazer ainda. Então, pareceu que a noite depois da eliminatória dos 50 livre foi quando eu realmente olhei, assim, a gente sentou, olhou e falou, cara, consegui uma medalha olímpica, mas assim, eu já tinha classificado em segundo para a próxima prova, né? Então, É um momento de muita alegria, né, cara? É um momento, é, não é só um momento de muita alegria, porque é um momento que, assim, toda hora que você caía na água, você melhorava o tempo. Então, é alegria explodindo, né? Você caía sim, na água e melhorava, cara. É uma sim, sensação, com o mesmo traje, com o mesmo sim, tudo, uma maravilhosa, né, é. cara? É Não, eu muito vou te bom. falar, Patrick, e essa, eu até conversei com o coach, né, no programa dele semana passada, e essa sempre foi uma das minhas características, né, porque assim, dentro de tudo que vai acontecendo na competição, eu sempre tive um tato muito legal para técnico, né, é uma autocrítica muito exigente, né, e realmente, vamos dizer assim, uma honestidade de falar, meu, cara, não tá legal desse jeito, não adianta falar que tá, que não tá, então eu tentava fazer uma saída melhor, eu tentava ajustar alguma coisinha ou outra, e esse lance de ir melhorando sempre é que, na verdade, assim, eu conseguia melhorar a minha prova. Se alguém fosse lá e mandasse o 21-27, né, e batesse o recorde mundial do Sullivan, eu não sei se estaria no meu controle. Né? Então, É, essa melhora constante dos meus melhores tempos, né, sempre foi uma coisa que eu consegui controlar, consegui fazer. Né? E aí, aquele dia à noite, né, o dia à noite da eliminatória dos 50 livre, a gente voltou para a Vila. Eu me dei um cheeseburger de presente pela medalha de bronze. pô, Que eu que bom. olhei. Eu olhei e falei pro Brad, falei, ó, nós vamos comer saudável, como tem que comer, mas meu irmão, eu preciso me dar um presente. Eu falei, cara, eu tenho que comer. Eu falei, não vai atrapalhar nada. Fui lá no McDonald's da Vila, apertei o negocinho lá, peguei um Big Mac e voltamos para dormir. E aí acho que é uma das coisas interessantes desse período dos 50 livre. Mesmo com tudo isso acontecendo, uma coisa que assim, não teve influência e não mudou foi o meu sono. Né? Eu conseguia sentar lá na minha cama, ler o meu livro. Na hora que eu deitava, eu dormia. Tá? Eu estava dormindo. Eu não sou um cara que performa. Eu não gosto de nadar muito de manhã, para ser bem sincero. Uhum. Não é minha praia, 9, 10 da manhã já está fazendo performance. Mas a noite de sono estava sendo muito boa, né? E aí ali quando eu acordava aquele mau humor matinal, né? Aquela monossilábico. Mas quando chegava na piscina, a gente estava ali pronto para o business, meu. Era, Pronto. meu, vamos resolver essa parada. E os passos foram acontecendo. Então, o dia da eliminatória à noite foi assim, finalmente uma curtição da prova de verdade, né? A gente relaxou Uhum. tanto que a gente jantou com a medalha no meio da gente. A gente colocou a medalha no meio das bandejas ali para a gente ficar olhando, né? Foi o momento da gente curtir. E aí o dia seguinte a gente já mudou de novo, cara. Aí já fomos para a semifinal com cara de que a gente não tava para brincar, não. Deixa eu só responder três perguntas iguais aqui, Cezão. Olha, vou lembrar, pessoal, em Pequim, quem estava em Pequim competia as finais pelo horário da manhã. Então, a Sim. eliminatória era tarde, semifinal de manhã e final de manhã. Então, tem três perguntas iguais. Por quê? Porque para a televisão norte-americana, que é a que paga os direitos de transmissão, é melhor que seja o horário nobre dos Estados Unidos, 7, 8 da noite. Então, lá em Pequim é o horário inverso, todas as finais e semifinais aconteciam de mais uma pergunta idêntica. Todas as finais aconteciam de manhã lá em Pequim, tá? Então é Que é isso o que estava que é o que vai acontecendo. acontecer o ano que vem também. Exatamente, Tóquio, né? Que é o que vai acontecer. E aí, Cezão, você dormiu, comeu cheeseburger, irado cheeseburger, eu sempre me dou de presente um cheeseburger, né? Mesmo quando eu pioro o meu tempo, eu ainda me dou de presente um cheeseburger. Aí a gente vai para uma semifinal. Na semifinal, a boa notícia é que o Nicolas também estava na semifinal, né? Então, o Brasil Sim. com 2 brasileiros entre os 16 do mundo. E agora eu vou te falar uma percepção que eu tenho como especialista de natação, tá? Eu percebo um Eamon Sullivan abalado, porque perdeu o 100 livre, então ele começa a dar um downgrade. Eu percebo um Alain Bernard sobe e desce, né? Nada mal 4 por 100, nada bem 100, nada mal não sei o que lá. Eu percebo uma variação grande de dança das cadeiras, onde Ben Torbiner era campeão mundial e estava sofrendo para entrar numa final.
ao mesmo tempo que o César Cielo melhorava a cada momento. E a gente vê uma semifinal, César Cielo fazendo 21,34, novo recorde olímpico, novo recorde americano, e o César Cielo, que é melhor, ele melhorou de 21,47 para 21,34 em uma noite bem dormida com cheeseburger. Melhorou de novo, Cezão. Melhorei de novo. Então, o que aconteceu, olha, Patrick, se a gente for puxar o histórico de quem estava na final, e aí até assim, a gente está no meio da natação, o pessoal vai entender bem, é aquela coisa, né? Você vê assim, ó, tudo vai assim, parte de um princípio, num momento fino como esse, né? O que a gente está pensando e o jeito que a gente dá um significado para as coisas é muito importante, porque você vê, o segundo lugar para o Sullivan, cara, foi um baque para ele, que ele não conseguiu se levantar, né? Ele não conseguiu realmente. Enquanto que o Bernard tomou aquela sova do Lizak, e ele olhou, ele falou assim, meu amigo, beleza, perdi o heavy, mas nem ferrando, eu vou dar um jeito de ganhar esse 100 livre. Então, para você ver como que cada atleta tem uma reação diferente para cada situação, que a gente pode falar que assim, é até semelhante, né? Você tomou um baque, o que você vai fazer com isso? Tem atleta que reage bem, tem atleta que reage de uma forma completamente fechada ali, né? E o Sullivan realmente tinha tudo para ganhar os 50 livre, porque o cara que bate o recorde mundial com 47,0 na semifinal do 100 livre, né, é o atual recordista mundial dos 50 também. Beleza, ele pegou a prata, mas se ele tá melhor no 100, por que ele não tá melhor no 50 também? Né? Então, realmente ele foi um baque para ele, que podia ter sido prata e ouro, ou duas pratas, e ele saiu de lá com uma prata e uma decepção enorme, né, para lembrar. Com certeza, esse é o tipo de competição que quando me perguntam, eu falo, não é a medalha, né? O que assombra a gente é você não poder voltar atrás e você saber que podia ter sido diferente. Né? Eu tenho certeza que Pequim deve ser uma coisa, aquele 100 livre deve assombrar o Sullivan até hoje. Tem provas que perseguem a gente pro resto da vida, né? Só de lembrar a gente já fica mais decepcionado. E aí, cara, olhando assim, ó, eu vi, você descreveu muito bem, Patrick, o Sullivan num declínio, claro. O Wildman... Você encontra ele no isso também, Cezão? Nossa, eu notei, Patrick, no pódio. Que eu lembro que eu cheguei lá e, pô, eu já tinha saído. E foi, olha, o pódio, o bronze do 100 livre, a caminhada de volta para a área do Brasil, ela foi muito interessante, porque no meio do caminho eu encontro o Humberto da Arena, que é o gerente de atletas da Arena, e ele veio me dar um puta abraço, e eu olhei, eu falei, e ele tinha me oferecido na época, o traje da Arena ainda estava em construção, né? Ele me deu um baita abraço e eu olhei, eu falei, cara, por que ele tá me abraçando? Tipo assim, eu não usei o maiô dele, mas eu lembro que assim, ele era um cara que desde 2006 ele falava para mim, aí, não, você ainda vai ser campeão mundial. E eu, puta, foi assim, foi uma coisa pessoal, né? Ele tirou a camisa da empresa, me deu um abraço mesmo, o Humberto dando um abraço, mas para mim, eu na hora fiquei assim, falei, cara, eu não usei o material dele, mas eu vi que foi bem sincero, e assim, eu fui vendo pessoas no caminho fazendo isso comigo, né, tipo assim, bastante gente que vinha falar, puta, cara, não acredito que você pegou essa medalha lá na Raia 8, e aí a hora que chegou no pódio, assim, eu ainda tava com o olho meio vermelho, né, pô, tinha sido uma baita emoção ali na área do Brasil, aí, puta, teve uma choradeira lá, com a medalha de bronze. E aí eu cheguei na área de premiação, tava o Ricardo de Moura. O Ricardo, ele ficou na área de premiação a competição inteira, né, a Olimpíada inteira. Aí eu chego lá, ele já tá com o olho vermelho também, aí a gente se abraçou, tudo. E eu lembro que o Sullivan, ele olhou pra gente e ele meio que não entendeu, sabe? Ele olhou, ele falou assim... Ele ficou com uma cara assim, cara, ele não ganhou a prova, sabe? Tipo, deu pra ver que ele... Fica tão feliz, né, velho? Exatamente. Eu lembro que ele olhou, ele falou, cara... Tipo, ele fez uma cara assim, meu, o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? E foi legal porque anos depois fizeram uma entrevista com ele e ele falou, meu, eu chegando na premiação do 100 livre, ele falou, cara, eu olhei pro César e eu falei, meu, ele tá mais feliz que o Bernard, tá mais feliz que todo mundo aqui dentro da sala, né? E ele pegou bronze, então assim, deu pra ver que, de verdade, né, essa entrevista foi legal que só confirmou pra mim o que eu vi na hora. Eu vi um cara assim que, assim, ele não foi maldade, ele olhou e falou, cara, o que esse cara tá comemorando bronze, né, meu? Ele, porra, vai ser o cara mais baixo do pódio aqui e tá chorando, puta cena. Empatado ainda, né? Pra galera olhar e falar assim, meu, esses sul-americanos aí são muito doidos da cabeça, meu. E aí rola toda aquela premiação, não sei o que lá, e assim, aí na semifinal a gente começa a ver, porque aí, assim, o rosto de luta começa a aparecer.
em quem tá afim de brigar e você vê a linguagem corporal do cara, né? E aí, E se você sai em puxar o histórico... 21:34 nessa semifinal, né? Um tempo Sim, muito bom, né? sim. Você melhorou de Aí, o que novo. aconteceu, Patrick? Eu peguei, antigamente, não tem rolado mais, mas os balizamentos de competição, eles vinham com os 5 primeiros melhores tempos, ele vinha o recorde lá, recorde olímpico, recorde mundial, tal, não sei o quê, os de todos os tempos, e aí depois Uhum. começava o balizamento. E eu lembro que eu olhei para aqueles 5 nomes, e eu olhei pro Brett e falei, cara, assim, ó, isso aqui é uma coisa pessoal, eu preciso passar esses caras. Mano. Falei, eu não sei nem se eu vou ganhar a prova amanhã, mas eu falei, cara, eu não admito, desses 5 aqui, tem uns 3 que eu não admito ficar atrás desses 3 caras. E aí ele olhou para mim e falou, bom, então vai lá e limpa a lista. Foi isso, gente, de verdade. Nossa comunicação pré-prova foi isso. Ele falou, vai lá então e tira esses caras da sua frente. E eu fui para a semifinal de verdade, falando, meu, eu não sei que raio que vai dar, não sei o que vai acontecer, mas, meu, eu não posso ficar atrás desses caras. E aí, puxando o histórico que você está descrevendo muito bem, você tem o Sullivan em declínio, o Tobriner, ele teve uma cirurgia mais ou menos uns 4 meses antes da Olimpíada no ombro, então eu sabia que ele também não via muito bem, né? Ele já estava meio ali no limite dele. E aí você tem outros atletas ali que você vai puxando, o Bernard realmente nesse alto e baixo, né? O E o Levaux apareceu Levaux, né? O Levaux, que tinha ganho de você na eliminatória, quase ele ficar se fora, né? desestabilizou, né? Foi para 21,76, né? Só você Sim, estava constante. Quando foi para a sim. eliminatória, só o Cielo estava constante. O resto pode ser que nada bem, pode ser que nade mal. Aham. Mas nada bem, 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 só o César. Só o César, cara. Era nítido. Não para o Sim, brasileiro que ama sim. ganhar a prova. Para É que pra qualquer... gente aqui, né, Patrick, assim, o 21,4 pro 21,7, ele parece uma margem grande, mas às vezes é um errinho bobo que o cara cometeu, né? Então, ah, um errinho que quase deixou ele fora da final, né? Foi cair lá na raia 1. Mas assim, o cara que fez 21,47, depois na final, se eu não me engano, ele fez 21,42 ou 44, alguma coisa assim. Mas é um cara que, assim, ó, dentro, tirando a semifinal que rolou alguma coisinha ali, né? Você vê que um cara fez 21,4 2 vezes, estava ali na briga, e para mim ele era a maior dúvida do que poderia fazer na final. O Bernard ali do meu lado na final, cara, não querendo ser, né, Não, fazer muito. eu vou chegar aí, César, eu vou chegar. Eu já vou chegar então, no balizamento, mas eu vou retomar aqui. Então, o César Cielo, ele se classifica para a raia 4 da final de Pequim, mas independente da raia 4, eu vou citar isso de novo. O Cielo, ele demonstrou que ele estava constante. O Cielo ia nadar bem. Se ele perdesse a prova, ele ia perder nadando bem. Estava claro. Estava Aham. claro que ele não parava de melhorar. Ficamos sabendo que o seu LZR Fast Skin era o mesmo da eliminatória do 50 livre, que era o mesmo da semifinal. Aí você dorme e aí você descansa 24 horas para a final, né? Você Sim, dormiu bem sim, depois desse sim. 21:34 da semifinal? Sim. Eu vou te falar que assim, ó, dormi bem, Patrick, mas eu vou te falar que essa tarde, depois da semifinal, né, a gente almoçou e esse período da tarde para a final do dia seguinte, cara, eu fiquei nervoso ali já. Eu já estava nervoso do momento do almoço até a prova do dia seguinte. Cara, eu andava na vila, né, eu ia comer, caminhar na vila para fazer alguma coisa que eu tinha que fazer. Parecia que eu tava flutuando, não. Nossa, parecia que eu tava andando numa nuvem. E eu até comentei isso com o Brad. Falei, cara, minha barriga tá aqui com borboleta já, não. Falei, tá fogo. Eu acho que uma das coisas que eu fiz muito, que foi uma decisão muito acertada, Patrick, foi que assim, eu decidi não ter contato com o mundo externo. Eu desliguei meu telefone e eu não entrei na internet. Tinha os computadores lá do prédio do Brasil, mas eu não utilizei, eu não chequei e-mail do momento que a gente pisou em Macau até a medalha de ouro. Então eu até falei com meus pais, falei, ó, se por alguma razão vocês ficarem sabendo alguma coisa de mim ou eu entrar em contato é porque deu ruim, tá? Porque se eu não entrar em contato, tá tudo certo. Eu tô no meu mundinho, eu não quero que nada influencie no meu humor, eu não quero que alguma coisa externa tenha influência na minha performance. Então, assim, eu não sabia o que estava saindo de notícia. Se eu entrasse ali, pô, depois da semifinal, para na internet, ia estar lá, pô, classifica na raia 4, chance de ouro, aquela coisa que só alimenta ainda mais essa Aquela expectativa pressão, né? É. que até a australiana, né, a Kate Campbell, até falou numa entrevista, né, que foi uma das coisas que atrapalhou ela em 2016.
ela começou a receber um monte de mensagem de amigo dando boa sorte e ela falou que deu uma pirada, né? Que ela começou a ficar muito nervosa depois da semifinal. Então, é o tipo de coisa que, assim, a gente está num momento muito sensível, né, mentalmente dizendo, cara, assim, você chuta uma pedra numa hora dessa, você olha assim e fala, pô, será que eu tenho que ir pro hospital? Então, tipo assim, você fica paranoico, tipo, nada aconteceu, né? Você pisou num É, buraco, desequilibrou, você fala assim, pô, será que meu pé tá bem? Você tá numa sensibilidade mental que é muito doido, você fica paranoia mesmo. E eu fiquei essa tarde, cara, eu tava andando na nuvem, parecia que eu tava flutuando pela vila. Quando alguém me perguntava, eu tava naquela coisa meio alerta, sabe? Eu tava meio assustado, mas por você um. não comeu cheeseburger num dia antes da final, Não, né? não, não, Aí, fiz tudo certinho, mas assim, por um, sei lá, alguma razão aí divina, eu consegui dormir muito bem. Então eu fiquei muito nervoso, foi uma tarde difícil, cara. Eu vou te falar que foi uma tarde que demorou para passar, tá? Eu ficava olhando no relógio toda hora, não foi fácil não, mas quando eu fui dormir, eu não tive problema de dormir, não. tá, daí você acorda, beleza. Aí vamos lá, né? Então, eu vou apresentar com você quem eram os seus concorrentes da final aqui, né? Então, na raia 1, a gente tem o Amaury Levaux, que, na minha opinião, ele não é um cara... Essa medalha de prata foi um lucro para o Amaury Levaux, porque ele nada muito bem 100 200, né? O Amaury Levaux, né? E ele era um dos integrantes que foi prata no 4 por 100 livre. Então, realmente, o Cielo conhece muito bem Levaux. Acho que oficialmente você nunca perdeu para ele no 50 livre, mas posso estar errado. Acho que não, Patrick. Aí na raia 2 tem um cara que eu admiro muito, assim, uma velocidade de reação incrível, que é o Roland Schumann, mas que é uma outra geração, né, Cezão? Sim, ele foi campeão mundial em 2005, né, Patrick? Foi o primeiro a desafiar o recorde do Schumann. Do Schumann não, desculpa, do Popov, né? Ele fez 21,69 lá no Mundial de Montreal. E, olha, a gente pode dizer que até chegar a saída do Dressel aí, ele tenha tido a melhor saída de bloco aí por muitos e muitos anos. Fantástico, né? Fantástico. O Roland Schumann, veteranaço, assim, quebrou os Estados Unidos do 4 por 100 livre 4 anos antes. Então, realmente um cara que não dá para menosprezar, né? O Roland Schumann. Aí a gente vai na raia 3 e encontra um Ashley Kellos. Quem acompanha a natação sabe que ele era campeão olímpico do 4 por 100 livre lá em Sydney. Mas em campeonato mundial ele nunca subiu no pódio, mas estava nadando muito bem nessa competição, Ashley Kellos. Sim, olha, ele foi uma surpresa, viu, Patrick? Assim, e o Brett, por ser australiano e ter feito 2 seleções com ele, né? Conheci ele muito bem. Então, a gente sabia ali do potencial dele, né? Mas a gente via, assim, dentro do escopo da final, de certa forma era meio improvável, assim, a gente esperar alguma coisa meio surreal dele. A gente esperava uma coisa meio surreal mais do Levaux e de alguns outros atletas ali, né? Se o Sullivan ia se reerguer, o Bernard, né, que vinha do 100 livre. Então, o Carlos era um cara que a gente sentiu que na semifinal ali, pelo menos assim, a sensação que a gente tinha é que na final não viria uma surpresa muito maior do que ele já tinha mostrado. Para o pessoal de casa é um pouco frustrante isso, mas olha, o 100 livre, o 50 livre foi introduzido em 1988 em Seul. A Austrália nunca ganhou nenhuma medalha no 50 livre, nem com Brett Halkett, nem com Ashley Kellos, nem com Sullivan, nem com Cameron McEvoy. Então a Austrália está devendo uma medalhinha aí no 50 livre que nunca subiu no pódio em Jogos Olímpicos. Aí, na baliza 4, eu vou colocar como favorito o César Cielo. Qualquer um que conversava ali na hora, colocava o Cielo como favorito. Eu acho isso que é um divisor de águas, né? Você chegar como favorito numa final dessa, acreditando, César Cielo na Copa, muito confiante, nadando muito bem. Todo mundo tremendo. Dizem até que quando o Cezão se batia, né, do peito, se batia ali, né, ele ganhava a prova já no call room. No call room, no banco de balizamento, ele já ganhava a prova. Mas vamos lá. Na baliza 5, um Alain Bernard que realmente com uma estabilidade mental muito boa, né? Ele foi quebrado no revezamento 4 por 100 livre, uma das provas mais vistas no YouTube de todos os tempos, visto como um perdedor e o Lesac como um vencedor, o que não é verdade, mas visto dessa maneira.
E que como ele ganhou o 100 livre, o 50 livre dele tinha que tomar cuidado e ele estava ali grudado no Cezão na raia 5, né? Sim, Eu não sei se sim. você considerava o Bernard mais perigoso ou o Levaux mais perigoso. Olha, Patrick, a gente fica de olho nos dois, né? Assim, com relação a isso, é difícil você. Acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer no alto rendimento é você subestimar, né? E até gastar muito tempo se preocupando com o seu adversário, né? Você ir afinando a sua prova é o seu único ataque, né? É o seu único meio de defender e atacar ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma noção do Bernardo, até porque no meio da temporada, quando ele foi quebrando os recordes junto com o Sullivan ali do Peter e do Popov, ele bateu o recorde mundial do 50 livre 2 vezes na temporada, né? Então eu sabia do potencial dele. Vou fazer uma abertura aqui, mandar um abraço para a galera aqui da MAD Brasil que está com a gente aqui, e tem gente de outros países, viu? Tem gente do México, Peru e Argentina com a gente. Valeu, galerinha. Tem que falar um portunhol aqui, hein, Patrick? Não, muita gente. Depois a gente abre aqui para perguntas, mas muita gente, tipo, coach fã do Schumann, sabe, falando para eu te desafiar nos 1.500 livre. Ó, aí não vale, sabe? Pô, vamos nos 50 pernas aí que a gente vai. Bom, e aí, Cezão, a gente encontra um sueco, Stefan Nistra, na 6. Ele sempre estava no bolo, no Nistra, né? E ele Sim. foi o segundo homem a fazer 47 e ele foi Sim. medalha de bronze no Mundial um ano antes. Então, ele sempre esteve no meio da confusão nistrante, né? Sim, olha, e falando no que você estava mencionando, né, Patrick, assim, de ser constante, dentro dos tempos, né, dele, o Nistran era um cara que estava ali, né, assim, apesar dele não ter feito nenhuma vez 21,4, né, no caso do 100, se eu não me engano, acho que ele fez 47,8 ou 47,9, mas assim, dentro dos tempos que ele vinha fazendo, era um cara que realmente, né, se você vacilasse como o Amaury foi lá e fez 21,7 na semi, ele ia lá e engolia, porque ele estava na dele ali no 21,6, 21,5, constantemente nesses resultados. Então, mas assim, de certa forma, a gente sabia disso, sabia falar, pô, ele tá sempre nessa constância, mas ninguém esperava que ele fizesse 21,3, né? Então, assim, a gente sabia que 21,5, meu, você vai estar disputando com o cara 21,6, ele vai ganhar, porque ele é o cara que tá sempre ali, meu. Então, era um cara que, assim, é aquele cara que tá na final, que ele lembra que você não pode errar, né? Se você fizer o seu, né, e tiver um tempo melhor, você ganha, mas se você errar, ele te engole rapidinho. Baliza 7, Eamon Sullivan. Falamos bastante do Sullivan. Ele estava quase que esquecido ali na 7, né? Ele meio que entrou na final, tal, tudo, Sullivan. Mas aí eu vou falar um papo de nadador para nadador, Cezão. Maior respeito pelo Sullivan, né? Mas aí a galera falou, o Sullivan não aguenta o Cielo. Aí, para quem ama natação, estava um pouco claro que o Cielo estava muito grande para o Sullivan nesse Pequim 2008 aí. Mas estava lá na raia 7, né? Não, e era o atual recordista mundial da prova. Lembrando que 2 dias antes dessa prova aí, ele fez 47,0 no 100 livre. Então, fisicamente, o cara estava pronto para repetir aquele 21,2 dele, né? Ele tinha tudo para talvez até quebrar o próprio recorde mundial, mas aí são os fatores aí que vão acontecendo, né, no decorrer da competição e que tem influência total no nosso resultado. E aí, na baliza 8, uma situação muito inusitada, né? Você vê os Estados Unidos, tem uma tradição muito forte no 50 100 livre, né? No 50 livre, os Estados Unidos teve Matt Biondi, teve Tom Yeager, Gary Hall, Anthony Irving, né? Então, você vê em 2008 apenas um único cara, ele não tem uma relevância muito grande no cenário internacional, mas o Benjamin Wideman Trorbiner era o atual campeão mundial da prova, mas que posicionou os Estados Unidos numa pacata raia 8 para uma final olímpica, uma apresentação muito humilde norte-americana, né, Cezão, numa final, né? Então, Patrick, o que aconteceu com os Estados Unidos nesse ano aí foi que foi uma certa transição de gerações, né? Então, você tinha um Gary Hall muito velho, né, que ele tentou a seletiva olímpica, né, que foi até uma que ele entrou lá com o roupão famoso dele também, para fazer uma graça, mas até ele sabia que ia ser muito difícil, porque aí ele já estava, se eu não me engano, com 33 ou 34 anos e não vinha dando muitos resultados, né? E aí veio essa geração nova, que era o Wildman
tinha o Ebergale, e tinha alguns outros atletas, o Cullen Jones, né? E o Nathan começando a surgir. Ali o Nathan era muito novo ainda, né? Para entrar no meio desse bolo aí. E tanto que assim, aí a gente vê em 2009 em Roma, aí o Nathan vai lá, pega a vaga dos 50, pega a vaga dos 100, mas o Nathan ele não fez seleção de 2008. Então, os dois que entraram para os 50 em Pequim foi o Waldman e o Ebergale. Eram caras muito bons. O Ebergale tinha 21,4 e o Waldman está aí na final com a gente, mas assim, não são caras do nível que os Estados Unidos estavam acostumados a ver nessas provas, né? E até o Troibner, né? Quando ele ganhou o Mundial, ele era seu freguês, né? Então, assim, pô, o Troibner ganhando o Mundial, né? Ele te ajudou psicologicamente, né? Nessa evolução de 2007 para 2008, né? Não, sem dúvida, Patrick. Eu saí do Mundial de Melbourne em 2007, que eu escorregou minha mão na baliza, né, na final, e aí eu acabei caindo para sexto, e eu vi ele ganhando. Eu tinha acabado de ganhar dele no NCAA, nas duas provas lá na Liga Universitária, e eu lembro que eu falei, bom, o Pan-Americano vai ser isso, o Pan-Americano vai servir para mim para fazer um tempo menor que o dele e mostrar que era para ser eu ali. Né? E aí eu consegui fazer um bom tempo no Pan-Americano. Ele respondeu depois no Campeonato Americano fazendo 2 centésimos a menos ainda. Ele nadou para 21,80 ou 21,82, acho que o Campeonato Americano. Então a gente tinha essa briga entre a gente, sim. A gente tinha uma disputa boa, mas que nem eu falei para vocês, ele precisou, ele teve algum problema no peitoral e no ombro dele, mais ou menos 3 ou 4 meses antes da Olimpíada, e ele só bateu perna. Né? Então, o fato dele estar aí na final já é uma superação grande. Né? Você imagina no semestre olímpico fazer uma cirurgia importante. Então, isso acabou afetando a performance dele aí para a Olimpíada. Bom, então vamos rever a prova. Eu até acho que rever um 400 medley, rever um 200 borboleta é diferente. 450 livre é muita porrada, né? Mas vamos tentar colocar aqui no YouTube. Temos com César o 50 livre de Pequim 2008. Não é alto, raia 8, uma piscina só. E eles vêm. Uns 3 mil vezes. Agora o André Brasil, ó, ele entrou aqui, né? Ó, André, não vem com a sua cornetinha aqui pro meu lado, não, hein, ó. Querendo botar a pilha errada aqui. Essa prova aí, olha, eu vou falar para vocês, essa parte aí eu não tenho muita emoção com esse momento. O pódio é que me quebra a perna, meu. Mas assim, mas eu tenho, cara. Eu tenho emoção com essa prova aqui, cara. Eu sou mais fraco que você, né? E aí a gente vê, cara, 21,30, né? Você melhorou de novo o seu tempo de 21,34 para 21,30. Recorde olímpico, recorde americano. Como é bom cair na água, não só ganhar a medalha de ouro, mas toda hora que você cair na água melhorava o tempo, né? Que fase boa, né, Cezão? É bom, né, Patrick? É bom quando você está em controle do que você pode fazer, né? Você está consciente das coisas que você tem que focar, né? Eu precisei aprender isso aí na final, lá na raia 8, e precisei até de uma sorte do universo aí de ter essa oportunidade na raia 8. Porque o foco, a direção do seu foco tem que estar no lugar certo, né? E no nosso caso, se a gente parar para pensar, a natação, ela é 100% individual, né? Porque imagina só, se a gente tivesse uma raia só de piscina, como é um salto em distância no atletismo, a gente teria basicamente a mesma competição, né? Só que a gente coloca os 8 ali porque para a TV é muito mais bonito, a disputa é muito mais legal. Mas o que é a natação de forma pura? É você fazer o seu melhor na sua raia, né? Você não influencia no resultado da pessoa do seu lado, a não ser antes da prova. E no caso dos 50 livre não tem influência nenhuma, né? Porque num 200 livre, se você sair como um louco, você está atrapalhando a estratégia da prova, né? Você sai lá como um kamikaze, todo mundo vai ficar meio chocado com o que você está fazendo. Mas os 50, cara, você está falando num controle de intensidade, porque você está em apneia, né? Então você não pode 100% do começo ao fim. Tá? Pessoal, não é 100%. Eu gosto de falar que eu estou a 99%. Então ele é um 100% com uma certa delicadeza, né? Vamos colocar desse jeito. Porque você tem a economia e a manutenção de oxigênio, né? Senão no final da prova, se você sai batendo no 50, forçando os 50, cara, os últimos 5 metros eles ficam
super difíceis. Então, assim, o 50 realmente, das provas de natação, ela é a prova mais fechada na sua raia que existe, né? Os caras do seu lado não importam, né? Então, se a gente tivesse uma raia só e cada um fizesse, a gente fizesse como atletismo, né? Chama todo mundo para bater palma, né? Aquela gracinha do salto com vara, cara, daria na mesma. A natação, os 50 livres seria o mesmo, né? Então, você controlar essa direção do foco. Qual que é o foco? Cara, você tem que fazer uma boa saída, você tem que fazer uma boa transição, você tem que ter o controle de intensidade, você tem que ter a manutenção do oxigênio, né? Não adianta você ficar olhando para os lados aí. Então, eu aprendi isso aí no 100 livre, né? Eu estava pensando só na medalha, né? Eu ia nadar pensando na medalha. Eu esqueci que eu tinha que focar na prova, né? E essa lição ficou para mim, Patrick, e aí foi o que eu fiz, né? Chegou na semifinal, cara, como que eu melhoro? Eu melhoro se eu fizer isso, isso, isso. Como que eu melhoro na final? Eu melhoro se eu fizer isso, isso, isso. E eu ia lá e fazia, né? O difícil é você ter esse controle, né, numa raia 4 de final olímpica, mas se a gente puxar, né, pro mais palpável possível, e o que é de verdade, cara, é só um de 50 livre, não é um de 50 livre na final olímpica, na raia 4, chance de medalha de... Cara, é só um de 50 livre. Esses 21 segundos e 30 centésimos, você lembra dele completamente? Você lembra dentro de você a sua largada boa, o seu submerso, saindo lá nos 14 por 15 metros? Está gravado dentro do seu HD? Olha, aqui, Patrick, 21 minutos e 30? Olha, quando eu vou assistindo a prova, eu vou lembrando. Assim, de cabeça hoje, eu preciso ver o filme da prova na minha cabeça para ir lembrando. Mas eu lembro que, assim, ó, eu entrei na água, eu lembro do momento pré, porque, assim, eu sempre tive uma rotina também antes de cair da prova, Patrick, onde eu ia lá, mexia um pouquinho na água. Às vezes a gente tá com tanta adrenalina, né, que a gente tá, pô, morrendo de calor, né, meu? Você tá quente ali. E aí eu sempre gostei de jogar um pouco de água em mim para dar uma esfriada e uma baixada nesse calorzão da adrenalina, né? Mas esse dia eu cheguei, Patrick, na baliza e ela tava sequinha, meu. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, cara, essa baliza, eu acho que se eu fizer uma saída do jeito que eu sei, eu vou deixar um pedaço de pele minha na baliza, mas vai ser a saída do mundo. Eu falei, cara, eu não vou mexer com água não, que vai que escorrega meu pé aí. Não, hoje eu não vou mexer com água. E depois o Brett falou para mim que ele saindo da prova, ele olhou e falou, cara, ele sempre mexe na água e hoje, bem na final olímpica, ele não tá mexendo. Puta, o cara tá nervoso. Ele falou para mim, a hora que você não... Ele falou, a hora que você não mexeu na água, ele falou, cara, vai dar ruim. Puta, ele tá mudando a rotina dele bem na hora que não é para mudar. Mas, na verdade, eu falei para ele, puta, na verdade, e a gente concordou, a gente falou, meu, pelo contrário, a gente estava totalmente em controle. Eu olhei para a baliza e eu lembrei do Mundial de 2007, que eu escorreguei na saída. Eu falei, cara, eu não vou brincar com fogo hoje. Tá? Hoje é dia de certezas, hoje é dia de não brincar com nada. Eu falei, não vou mexer na água. Eu lembro que eu passei a mão ali onde estava sequinho na parte de colocar o pé atrás e realmente estava uma lixa linda ali para o meu pé entrar. E aí, a hora que eu mergulhei, eu lembro que a primeira reação que eu tive foi assim, foi um pouquinho mais raso do que eu gosto. Tá? Na questão de profundidade, raso. Eu gostava de um pouquinho mais raso. Tá. A profundidade da entrada do mergulho, eu gostava de ser um pouquinho mais profundo ali, um pouquinho mais fundo. Né? Eu gostava de começar nadando com 4 ondulações. E pela profundidade que eu entrei ali, eu precisei dar 3. Mas eu lembro que a hora que eu dei a primeira abraçada, eu falei, cara, isso aí, bom, a gente que é nadador, você sabe o que eu tô falando. Eu dei a primeira abraçada, para você falar assim, cara, esse é o estilo. É isso. Porque tem vezes que você tá na prova e você vai meio que estudando o que você tá fazendo, né? E você vai fazendo alguns ajustes ali durante a própria prova. E eu lembro que eu dei a primeira abraçada e a segunda entrou, eu falei, cara, eu já tô no estilo. E aí eu falei, vou ficar aqui. E aí eu lembro que eu fui vendo as marcações do fundo, né? Fui acompanhando, aí depois nos últimos 20 metros ali, que a câmera tá embaixo da raia 4, o trilho da câmera vai seguindo a gente. E eu lembro que eu fiquei batendo na cabeça assim, é isso, é isso, é isso. E eu tinha um mantra meu durante a prova que eu ficava assim, longo e rápido, para não encurtar a abraçada, que é uma coisa que acontece muito nos 50, né? A galera que quer nadar rápido acaba acelerando demais. Então eu fiquei longo e rápido, e eu ficava assim, é isso, esse é o estilo, longo e rápido, é isso. E aí a hora que eu vi a câmera, assim, e eu vi a lente da câmera, tava em cima de mim, e eu pensei, eu falei, longo e rápido, eu falei, porra, será que eu tô ganhando? Aí eu continuei. Aí eu olhei pra câmera e falei, pô, será que eu tô ganhando? Aí eu falei, tá começando a apertar o pulmão aqui, eu falei, caramba, eu tô ficando sem ar. Aí foi a hora que eu comecei a morder, foi a hora que a câmera pegou bem, nadando e fazendo força, porque aí é o jeito que eu compensava, porque assim, como eu saía sem morder para dar essa leveza no estilo, né, para nadar os 50 livres, não é para acelerar.
E aí nos últimos 15 metros, quando o pulmão apertava, aí eu mordia, né? Porque aí a ciência também já mostrou que você aumenta a sua potência de fato quando você morde. Então eu compensava para fazer essa manutenção da velocidade, os últimos 15 metros ali era quando eu mordia, para ter a mesma velocidade do começo, forçando que o pulmão já estava começando a doer. E aí eu lembro que eu forcei, eu tava mordendo e eu ficava pensando, é isso. Aí nos últimos 5 metros, pô, a gente tá no meio de nadador, a gente sabe. Eu olhei pra parede e falei, cara, não vai dar a chegada que eu gosto. Falei, puta, não vai encaixar a chegada que eu gosto, não vai ser cravada. Aí lembro que eu olhei e falei, meu, eu vou deslizar, eu vou encurtar, eu vou deslizar, eu vou encurtar. Eu fiquei nessa umas, sei lá, na minha cabeça pareceu que foi uns 2 minutos, né? Apesar de ter sido... 2 anos, né, velho? Caraca, velho. Assim, pô, será que eu encurto uma para encaixar ou será que eu chego deslizando? Mas eu sempre gostei de chegar deslizando, porque às vezes que eu realmente encaixo deslize, como foi a prova do 100 livre, eu tava atrás do Lisak, né? Mas a lançada de braçada que eu dei ali na última, cara, foi uma encaixada na parede linda, né? Tem hora que dá certo e tem hora que dá errado, como aconteceu com o Cavit no 100 borbo, né? Foi querer dar uma deslizada, o Phelps passou ele. Mas eu lembro que eu olhei e falei, não, eu vou deslizar, que eu tô numa velocidade boa aqui, eu vou ter que dar uma deslizada diferente. E aí eu lembro que a hora que eu enfiei a mão, puta, meu pensamento foi assim, eu falei, cara, não foi a chegada que eu gosto. Aí eu virei assim, falei, puta, meu, foi a única coisa da prova que eu falo, não foi 100%, foi aquela chegada. E eu lembro que eu virei, eu falei, meu, fala que eu ganhei, não fala que a chegada não custou caro. Foi isso que eu pensei quando eu tava virando pro placar. Mas assim, eu achava que quando você bateu lá, você já sabia que você tinha ganho a prova. Você não sabia. Não Você sabe, sabia, não mas você sabe. precisava confirmar. Você teve que olhar pro placar. Tive que olhar, não. A hora que eu fiz aquela chegada, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fala que essa chegada me custou a medalha de ouro. Foi isso que eu pensei. Aí a hora que eu virei, Patrick, eu vi o 21:30, é aquelas coisas do ser humano. Eu olhei o 21:30 e falei, puta, não foi o 21:28. Falei, ai, caramba, não foi o recorde mundial. Aí foi aí que eu olhei o número 1 do meu lado. Então, assim, eu tive esses 2 momentos aí de balde de água fria, de sensação, né? De tipo, pelo amor de Deus, eu juro, eu fiquei assim, eu falei, gente, essa chegada não me custou, por favor. Eu ficava assim, meu Deus do céu, fala que essa chegada não custou a medalha de ouro. Aí a hora que eu virei, eu vi o tempo 21:30, eu falei, puta, não foi o recorde mundial. Aí eu olhei e falei, mas eu ganhei. Eu ganhei. Aí eu fiquei doidão na piscina lá, aí sai comemorando igual um xarope das ideias. Aí acho que o Sullivan achou que eu realmente era um doidão na cabeça. Eu só vou, antes de retomar de novo aqui a sua evolução até 20:91, porque não pode estourar 1 hora, só vou ver mais uma vez essa prova, que não é toda hora que você tem um César Cielo do outro lado da linha, então também estou aproveitando para me divertir, cara. Vamos lá ver de novo. Agora com o Galvão. Agora com o Galvão. Então ali para quem depois for rever, a primeira abraçada ela realmente foi muito encaixada, a transição foi muito legal mesmo. Aí a gente já vai começar a ver o dente aparecendo, né? Que aí eu já tô brigando com o pulmão. E mais ou menos aí que eu olhei e falei, puta, não vai dar a chegada, ó. A deslizadinha, ó. Eu sabia que tinha sido boa, né? Eu sabia que tinha sido uma boa chegada dentro do escopo que a prova vinha desenhando. Eu sabia que era na minha cabeça assim, foi a decisão correta, essa deslizada. Mas como a gente está falando de uma coisa tão extrema, né, que é uma final olímpica de 50 livre, de verdade, gente, eu bati, eu falei, cara, se essa chegada me custou, e eu pensei, meu, vai me assombrar o resto da vida. Essa chegada, ou ela vai ser minha glória, ou ela vai ser, meu, um fantasma que vai estar na minha cabeça até eu morrer. Não, foi maravilhoso, 21:30. Naquela época você foi campeão olímpico, mas não foi recordista mundial. E naquela época a baliza não tinha o suporte traseiro, então ele só usava o grid ali, o grip o bloco surgiu em 2009, depois do Mundial, aliás, né? Depois do Mundial, depois do Mundial de 2009. O recorde do 100 livre ainda é numa piscina de alvenaria, né? Que é a do Foro Itálico, ainda é aquela piscina mais antiga, e a baliza comum. E o recorde do 50 livre que você bateu aqui no Pinheiros, eu não sei se foi a primeira competição no Brasil que teve o suporte, acho que foi, né? Aquele Open lá que teve o suporte. Foi isso mesmo, Patrick. Foi isso mesmo. Aqui no Pinheiros foi a competição que a gente já estava com as balizas já montadas com a rampinha. Ainda era meio que um protótipo, né, que estavam fazendo aqui no Brasil, mas funcionou muito bem, né, pra gente aqui. Mas assim, era aquela piscina antiga ainda do Pinheiros também, né? A gente tava naquele
daquele banheirão antigo. Hoje vai lá, a piscina tá bonita, você vê a plaquinha do recorde, mas não é aquela piscina que viu o recorde, Né? não. Virou uma Vita Pools, né? É uma curiosidade minha, tá, César? Você faz 10 anos que você é recordista mundial de 50 e 100 livre, os recordes caem, é assim a evolução humana, né? E qual você acha que cai primeiro, o 46,9 ou 20,91? Eu acho que o 100, Patrick, eu acho que o 100, porque aí a gente não está falando em velocidade máxima, né? O lance do 100, assim, ó, se a gente for empilhando as coisas exatamente como a gente estava falando, né? É uma baliza sem a rampinha, né? A piscina do Foro Itálico, ela é uma piscina boa, mas a gente está falando de uma piscina externa, né? E com certas limitações. Não tem nenhuma marcação na piscina do Foro Itálico, é uma das poucas piscinas do mundo que não tem marcação de 15, de 25, não tem nada, né? Ela tem só os T's e uma linha a piscina inteira. Então, existe um controle ali de você se localizar na piscina o tempo inteiro. No Foro Itálico, eu nadei o 50 livre, Patrick, lá de Roma, contando braçada, para eu saber onde eu estava e fazer essa manutenção do oxigênio. Eu nadei o Mundial de 2009, eu contei as braçadas, né? Então, eu sabia que quando eu batia 26, 27 ali, eu estava chegando, eu já comecei a me preparar para a chegada. Mas você imagina, né? Num momento extremo e nervoso como esse, né? Você pensando em um monte de coisa, você contar abraçado num 50 livre numa final de mundial. Então, aquela piscina lá, ela exige um pouquinho mais de atenção em algumas coisas, mas eu acho que o 100 cai antes, né? A gente tem dois caras aí na cola, né? Que é o Dressel e o Chalmers, e assim, né? A gente está falando numa velocidade média mais importante do que a velocidade pico. O 50 não, o 50 a gente está falando numa super velocidade pico, que eu acho que o Dressel também tem todas as qualidades aí para quebrar esse recorde. Mas se eu tivesse que colocar no papel aí, fazer uma aposta, eu colocaria que o 100 livre cai antes. Tenho 2 minutinhos só, então primeiro eu vou convidar todo mundo a segunda-feira assistir uma entrevista do Daniel Takata com o Gustavo Borges. Tá? O Daniel Takata e o Gustavo Borges vão falar do 100 livre de Barcelona. O Gustavo Borges tinha do seu lado direito Alex Popov e do lado esquerdo Matt Biondi, né? Então, o Gustavo vai falar um pouquinho dessa prova aí para o pessoal, que não foi, é um clássico. E eu tenho mais um minuto aqui, agradeço de novo, eu gosto de falar esse nome, eu vou falar enquanto a gente puder falar, The Fastest Man in the Water. Eu gosto muito dessa frase, Cezão, né? O homem mais rápido do mundo na água de todos os tempos, César Cielo, e é Brasil, né? E é Cezão, é Brasil, é Pinheiros, é muito legal, eu agradeço... não só pela sua Channel, não só por gostar da natação, mas por você falar como você se sentiu, dos seus adversários, como você cresceu, sua análise como comentarista. Muito obrigado, Cezão. Pô, Patrick, obrigado você, obrigado aí. Aí eu gosto sempre de reconhecer, e a gente precisa reconhecer o trabalho que você e todo mundo da Swim Channel fazem pela natação, né? É um esporte que é difícil de trabalhar, né? A imagem dele, a comunidade é super fechada. E sem você, sem o coach, né, o que seria da informação, né, da replicação da informação na natação. Então eu agradeço você em nome da comunidade aquática, né, a Swim Channel, ela é um pilar importante para nós, né, então continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, porque, pô, tá cheio de criança aqui acompanhando a nossa live, tá cheio de gente boa. A Adriana Samuel entrou aqui, ó, medalhista olímpica, entrou a Ângela, uma que a gente fez a nossa clínica lá na Itália com ela em Mugello. Então, é uma comunidade que, assim, a gente precisa de pessoas, né, como você, apaixonadas pelo esporte, né, dispostas aí a colocar tempo, energia para esse tipo de coisa que nem a gente fez hoje acontecer. E mais legal ainda é trabalhar esse legado, né, Patrick? É uma coisa que a gente no Brasil não tem cultura para isso, né, não tem costume de fazer isso. E, cara, a gente precisa reconhecer, precisa lembrar do Manuel dos Santos. A gente está aqui falando hoje por causa do Manuel dos Santos, que incentivou a geração ali depois, que foi revezamento 4x200, aí depois veio o Pradinho. Então, assim, é tudo uma corrente. A gente precisa sempre reconhecer aquele desbravador, né, a Maria Leite, o Manuel dos Santos, que são os caras que são importantes para nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Patrick. Eu que agradeço, Cezão. Muito obrigado, cara. Grande abraço. Valeu. Valeu, gente. Tchau.